Olá pessoas, tudo bem? No mês de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. E, para homenagear as mulheres, eu estou fazendo uma série de vídeos para lembrar algumas das mulheres que foram fundamentais na construção, criação da psicologia junguiana. No vídeo de hoje, vamos falar a respeito da segunda mulher a entrar na vida de Carl Jung e que foi fundamental tanto para a psicologia junguiana quanto para a psicanálise. Sabine Spielrein. Vamos lá? Meu nome é José Alberto, eu sou psicólogo clínico, atendo na cidade de Porto Alegre e tenho autorização para atender brasileiros de outras partes do país ou brasileiros residindo fora do Brasil. Antes de entrarmos no vídeo de hoje, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Havendo dúvidas, escreve aqui embaixo que na medida do possível eu vou respondendo. Vai aparecer aqui em cima para vocês a imagem de alguns e-books que eu tenho para venda no site da Amazon.com.br. São e-books para aqueles que querem continuar os estudos a respeito de alguns dos aspectos da teoria de Carl Jung, estão lá na Amazon, para que todos possam ler e adquirir. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esses livros para aqueles que quiserem adquirir. Sabina Naftulovna Spielrein nasceu em 7 de novembro de 1885 na cidade de Rostov, Rússia. Seu pai, Naftul, era um empresário e sua mãe, Emília, uma dentista. A família era rica, era judia e também tinha uma participação muito significativa na educação dos filhos. Eu estou fazendo esse segundo vídeo com a Sabine Spielrein porque eu estou seguindo uma sequência lógica das mulheres que foram entrando na vida de Jung e que foram influenciando a sua vida. Então a primeira foi a Emma Jung, o link desse vídeo vai aparecer aqui em cima, é o vídeo anterior, e hoje é a Sabina. Na faculdade de psicologia, é normal os professores passarem um filme chamado Um Método Perigoso, que fala da relação que Sabina tinha com Carl Jung e com Sigmund Freud. Tá? No entanto, gente, pesquisar, ler os autores na fonte, que é algo que eu digo tanto aqui nos meus vídeos, é fundamental. Esse vídeo, esse filme, Um Método Perigoso, ele passa uma ideia equivocada de Sabina. Sabina, ela foi matriculada na adolescência em uma escola superior de educação para moças, algo como um tipo de ensino técnico que nós temos nos dias de hoje. Ela sempre foi muito inteligente, muito irrequieta, uma pessoa que ativava as outras que estavam ao seu redor. Ela sabia falar francês, inglês, russo e hebraico. No filme O Método Perigoso, a primeira cena, aqui dando spoiler, mostra Sabina numa crise histérica sendo internada na clínica do Burgosli. E o que a gente depreende disso? Que ela foi para Zurique para ser internada? Não. Quando a gente começa a pesquisar a vida de Sabina, a gente descobre que ela foi para Zurique em 1904, já com a intenção de se matricular no curso de medicina da Universidade de Zurique. Vamos entender, a Universidade de Zurique foi uma das primeiras a abrir suas portas para que mulheres pudessem estudar. Porém, a alta sociedade de Zurique, as moças ricas de Zurique não tinham, os pais não deixavam se matricular numa universidade, que era um ambiente, um lugar só de homens. Então, geralmente, quem ia para Zurique estudar, as mulheres que iam, eram americanas, eram de outras cidades da Europa, eram russas, mas as de Zurique não iam para lá. E Sabina, então, foi, com apoio da família, já com a intenção de se matricular na Universidade de Zurique. Alguns dias depois, algumas semanas depois disso, ela tem uma crise histérica, uma crise de ansiedade e é internada daí sim no hospital psiquiátrico do Burgosli. Né? Então vocês têm que entender que ela não foi para o Burgosli, para Zurique, para ser internada. Ela foi para estudar e depois teve uma crise de ansiedade. Por que Sabina tinha essas crises de ansiedade? Durante o tratamento de Sabina, o Jung deixou vários registros a respeito das sessões que ele tinha com ela e também dos encontros que tanto ele, Jung, quanto Bleuler tinham com os pais de Sabina. O que ficou levantado? O que ficou para a história? Bom, primeira coisa, a Sabine Spielrein, ela era uma mulher muito à frente de seu tempo, com um conhecimento gigantesco, inteligentíssima.
Só que a importância de Sabina só começou a ser percebido a partir dos anos 70, quando as cartas de Freud e de Jung começaram a ser publicadas. Aí começaram a ver que existiu uma mulher chamada Sabina, e opa, ela não é pouca coisa, tem alguma coisa mais aí, tá? Nos registros que ficaram para o Hospital Psiquiátrico do Burgosli, levantados tanto por Bleuler quanto principalmente por Jung, fica evidente que o pai de Sabina, ele era um homem que abusava intelectualmente da filha, né? Ele exigia que ela tomasse aulas de piano, de violino, que ela aprendesse línguas, ele humilhava ela, ele falava constantemente que iria se matar, ele se recolhia na cama dizendo que iria se matar se seus desejos não fossem atendidos, e ele também batia nela, dava surras enormes nela. Isso inclusive aparece a menção a isto no filme O Método Perigoso, e há a suspeita de que ela tenha sido abusada sexualmente ou por um dos irmãos ou pelo próprio pai. A família causava tanta desorganização emocional em Sabina que quando o pai de Sabina comunicou a Jung que iria matricular um de seus filhos na universidade, Jung implorou, é isso que nos traz a Deirdre Baer neste livro aqui, Jung, uma biografia, inclusive eu recomendo altamente que vocês adquiram, é volume 1 e 2, tá? Pela internet é fácil de achar. E Jung implorou que o Sr. Naftul matriculasse o filho não na Universidade de Zurique, mas noutra universidade bem longe dali, porque a presença desse irmão causava um desequilíbrio emocional muito grande em Sabina. O casamento de Emília e Naftul, os pais de Emília, foi um casamento arranjado, não era um casamento com amor. E a mãe de Sabina passava muito tempo sozinha, se entregando a consumismos em lojas extravagantes, assim. Então a Sabina, o que a gente diz hoje em psicologia? A Sabina tinha uma família disfuncional e que abusava dela psicologicamente, e havia um abuso físico de espancamentos, ela levava surras homéricas, né? E provavelmente, talvez, tenha também sido abusada sexualmente. Esse é o pano de fundo da vida de Sabina, família, enfim, como que ela chega no Burgosli e como que ela entra em contato com Jung. Mas qual é a real importância dessa mulher para a psicologia? A Sabina foi fundamental tanto para a psicologia junguiana quanto para a psicologia de Sigmund Freud. Ela era uma mulher extremamente inteligente. Quando ela começa a ter uma reintegração social, o que era algo significativo para a época, ela começa a trabalhar no Burgosli sendo assistente do Jung, participando das rondas médicas, participando de reuniões com outros médicos, das conferências que eles faziam a respeito dos pacientes, e o Jung mesmo usou muito do material que Sabina trazia de outros pacientes para poder fazer o seu trabalho. Bom, ela se forma em 1911 em medicina. Ela consegue entrar na Universidade de Zurique porque o Jung ele faz uma carta de recomendação para os diretores de Zurique, recomendando que eles recebessem ela, e o Bleuler ele também anexa a essa carta, junto a essa carta, um atestado médico, um relatório, informando que ela não era doente mental e que ela estava no Burgosli apenas se tratando de uma crise de ansiedade e de alguns episódios de histeria. Então que ela teria sim a capacidade intelectual para cursar a faculdade de medicina. E foi o Jung quem sugeriu que ela se especializasse em psiquiatria. Então ela já queria ser médica, conseguiu ser médica, e ela vai se especializar em psiquiatria por sugestão do Jung também, porque ela gostava, já estava ajudando ele e outros psiquiatras do Burgosli nas suas pesquisas. Sabina é importante de muitos modos. Bom, primeiro, em 25 de setembro de 1905 é a data em que Jung escreve uma carta para Freud pela primeira vez. É a primeira vez que eles entram em contato, e o Jung resolve fazer isso como pano de fundo, como pretexto, o caso de Sabina. Ele escreve uma carta contando para Freud em um único parágrafo resumido as características de Sabina e pedindo para ele uma orientação. A Sabine Spielrein foi a primeira mulher a escrever uma dissertação psicanalítica, foi a segunda mulher a ser aceita na Sociedade de Psicanálise de Viena, porque ela, ao se afastar de Jung, ela busca refúgio nos braços e conhecimentos de Freud. Então ela se torna uma psicanalista freudiana, e é com esta abordagem que ela vai trabalhar ao longo de sua vida.
Ainda na faculdade, ela se forma defendendo uma tese que foi intitulada Sobre o conteúdo psicológico em um caso de esquizofrenia. Então, ela estava interessada em psicóticos e provavelmente isso aconteceu por causa da proximidade dela tanto com Jung quanto com outros psiquiatras que trabalhavam no Burgosli. Em 1911, ela entra na Sociedade Psicanalítica de Viena, depois ela se muda para a Áustria, ainda nesse ano, e ela se casa em 1912 com Pavel Sheftel, né, um médico russo com quem teve 2 filhas. Depois eles separaram, ele com uma outra mulher teve uma outra filha, depois ele volta para Sabina, quer dizer, a vida emocional dela vai tendo várias mudanças e entraves. Hoje entende-se que ela teve uma vida trágica, emocionalmente, enfim. Mas, em termos profissionais, ela foi se destacando, ela foi crescendo cada vez mais, o que foi significativo para a construção da vida dela. Através das conversas que ela tinha com Jung, das conversas intelectuais, Jung conseguiu aprimorar e transformar a sua técnica e o seu jeito de trabalhar. E, gente, olha que importante, ela foi a primeira pessoa a falar em instintos de morte a nível psíquico para Freud. E o Freud pegou esse termo e transformou na pulsão de morte, que é um dos conceitos mais importantes da psicanálise. Então, o conceito de pulsão de morte, que Freud vai falar ao longo de sua obra, ele aprendeu de Sabine Spielrein. Então isso é o mérito dela. Olha que legal, olha como essa mulher foi importante. Em Moscou, ela trabalhava com aquilo que era chamado de enfermagem branca, onde era um método pedagógico de trabalho que visava promover um desenvolvimento intelectual nas crianças o mais rápido possível, levando o indivíduo a ter algum tipo de liberdade e autonomia em relação ao seu meio. Além de ter trazido o conceito de instintos de morte, que depois o Freud vai falar em pulsão de morte, ela também foi fundamental na influência, olha só, ela influenciou o pensamento de Jean Piaget e de Melanie Klein, sendo que, com Jean Piaget, ela foi terapeuta dele, ela tratou ele durante anos, questões que ele queria tratar. Então, olha a importância dessa mulher. A Sabine Spielrein, ela é o tipo de profissional que só para de produzir quando morre. Uma outra coisa, gente, as fontes que eu pesquisei, o livro da David Ribert, além de alguns sites, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as fontes, as referências bibliográficas, e vou deixar também o link do site da Associação Internacional para Estudos de Spielrein, tá? Que é a respeito da vida da Sabina, para vocês terem uma ideia. Eu estou com o site deles aqui, aberto, da Associação Internacional para Sabine Spielrein, que é uma grata surpresa, que foi fundada em 2017. E aqui eles têm uma lista de todos os documentos que ela deixou escrito, entre artigos, diários, cartas e notas. Então, só para citar alguns, as fontes variam um pouquinho. Ela deixou entre 30 e 35 artigos científicos, especialmente de estudos do psiquismo infantil, que ainda hoje não foram traduzidos. Então tem aí muito material da Sabina para nós conhecermos. Então, aqui alguns deles. 1911, sobre o conteúdo psicológico de um caso de esquizofrenia. 1912, destruição como causa do surgimento. Que mais? 1913, as fantasias inconscientes do duelo de Köppen, Imago. A sogra, o sonho do padre Friedrich. A autossatisfação com o simbolismo. Contribuições para entender a mente de uma criança. Então ela vai fazendo estudos ao longo dos anos, né, baseada no trabalho com crianças. Ela teve então aquela escola que ela fundou na Rússia, que tratava crianças. O filho do Stalin, um filho do Stalin, parece, boatos da época, estava matriculado nessa escola com um nome falso, e o que houve com ele não sabemos. Em 1914, 2 sonhos menstruais, simbolismo animal e fobia de um menino, o nome esquecido. Em 1915, o julgamento inconsciente. 1918, os enunciados do complexo de Édipo na infância. Então é um conjunto de coisas aqui e vão até esses artigos. 1931, depois tem diários, correspondências e registros hospitalares, né? Então tudo documentado aqui. Não estão disponíveis para download, não estão, apenas são os títulos, né? Então, lembrem que desde 2017, é muito recente, a Associação Internacional Spielrein está começando a levantar os documentos, tem fotos raras, que algumas eu estou usando aqui nesse vídeo, então tem muito material aí,
para nós recebermos e vermos e conhecermos um pouco mais tanto da pessoa quanto da cientista, grande cientista, Sabine Spielrein, que uma sociedade machista ainda coloca apenas como amante de um médico, no caso Jung, que é um grande médico. Mas se ela foi realmente amante dele, se isso realmente aconteceu, de modo algum isso diminui a importância e a significância e o significado da obra de Jung e da obra de Sabina, que nós não conhecemos ainda e vamos conhecer nos próximos anos, espero. A Sabina, ela é tão importante, que do dia 2 ao dia 4 de abril de 2020 vai acontecer na cidade de Varsóvia, Polônia, uma conferência internacional a respeito de Sabine Spielrein. Sabine Spielrein e os pioneiros femininos da psicanálise. Isso é para comemorar. Olha a importância dessa mulher, que está sendo reconhecida lá na Polônia e provavelmente em breve por outros países da Europa. E aqui no Brasil, né, tem um pensamento tupiniquim, as faculdades de psicologia, além de não falarem sobre ela, passam lá o filme O Método Perigoso e ela fica como na cabeça dos estudantes de psicologia? Como a amante do Jung. Né? Isso é muito pouco, isso é muito pobre. O Brasil tem que acordar. As universidades e as faculdades de psicologia têm que começar a ensinar sobre a vida de Sabine Spielrein, de Nise da Silveira, que você não vê nada na faculdade sobre isso, e muitas das faculdades de psicologia não têm uma cadeira de psicologia junguiana, o que é uma falha grave na formação de diversos estudantes que acabam mantendo um pensamento completamente equivocado de um Jung que não existe, porque as faculdades não ensinam quem era Jung. Então, olha que legal. Então, esse vídeo está indo ao ar no início de março. Você ainda tem tempo de se inscrever na Conferência Internacional sobre Sabine Spielrein e os pioneiros femininos da psicanálise, que vai acontecer agora no início de abril. Gente, isso é incrível. Bom, eu recomendo que vocês assistam o filme Um Método Perigoso, né, sempre com pensamento crítico. A primeira cena que aparece de Sabina não condiz totalmente com a realidade. Ela foi para Zurique para estudar medicina e depois, pelos desrespeitos que a família dela infringia a ela teve uma crise de ansiedade, mas ela não suportou, ninguém aguenta a família enlouquecendo, ela deu uma surtada e aí depois que ela é internada no Burgosli. E eu recomendo que vocês assistam a um documentário chamado, deixa eu buscar aqui para vocês o nome, Meu Nome é Sabina Spielrein. Um documentário de 2002, incrível, fundamental. Ele é meio documentário, meio ficção, representação, que conta a história dela de um modo mais completo. Onde vários trechos de um dos diários dela são narrados por uma das personagens ao longo dessa narrativa. Tem muitos documentos sobre a Sabine Spielrein sendo publicados, alguns já publicados, e a gente poderia ficar aqui um mês inteiro fazendo uma conferência só sobre ela. Mas esse vídeo é introdutório para homenagear essa segunda grande mulher que entrou na vida de Jung e foi fundamental tanto para a psicologia junguiana quanto para a psicanálise de Freud, e fica como estímulo e para que você possa ir buscar mais informações a respeito dela. No vídeo anterior falamos sobre a senhora Emma Jung, no de hoje estamos falando sobre a Sabina e no próximo vídeo, surpresa. Sigo tomando meu café e até lá!